Já estamos no ar? Estamos no ar ou não estamos? Tomara que não, né? Estamos sim. Estamos? Estamos no ar, Grazinha. É? É aqui na base do Sul, estou vendo aqui agora, já estamos no ar sim. Estamos no ar sem vinheta, sem nada. Não, a vinheta passou, a gente não ouviu, né? Ah, a vinheta estava sem som. Pensamos que era um teste, mas não era. Estava vivo, estamos Então, ao muito vivo. boa tarde para quem está assistindo o Futebol do Povo. Entramos sem saber, mas aqui assim, né? Aqui a gente faz tudo no improviso, é uma brincadeira. Estamos aqui, vamos falar sério. Eu estava conversando com o Breno aqui, se ele está indo muito ao cinema em Maranguape, que foi inaugurado há pouco tempo, né? Pois é. Eu estava falando para o Graziani que esses assuntos aleatórios são sempre bons para começar o programa. Que essa questão do cinema, até escrevi uma matéria para o jornal sobre isso, que era um grande sonho da galera lá de Maranguape, eu sou de lá. Está bem frequentado o Graziani lá, inclusive, viu? E você almoçou bem hoje? Tranquilo, sempre almoço bem, cara. Almoçar bem é uma coisa, é um critério. Eu acho que hoje você almoçou além da conta. Algo me disse que almoçou além da conta. Quem não está além da conta é o Ceará. O Ceará está muito bem na conta. Nos últimos 3 jogos, 9 pontos e conseguiu sair da 11ª colocação para a 4ª colocação. Estava em terceiro, mas ontem o Vila Nova, em jogo isolado, que encerrou o primeiro turno, venceu o Londrina num gramado. Você assistiu esse jogo, Bruno? Assisti. Eu acho que, sinceramente... Eu comentei, inclusive, esse jogo pela Rádio Povo CBN, Graziani. No que? Londrina e Vila Nova? Ah, não, perdão, desculpa, eu estava aqui viajando, estava achando que você estava falando do jogo do Ceará no fim de semana. Não, eu tô porque falando é a Série B, ó. Tá vendo como a gente está desligado? Tô falando Londrina. Não, você está desligado, eu não tô. Eu tô falando Londrina e Vila Nova. O jogo encerrou a rodada da Série B ontem e o Vila Nova venceu Londrina fora de casa, num gramado horroroso, e fez o quê? Fez 1-0 e conseguiu ultrapassar o Ceará. Mas o Ceará está em quarto, com 31 pontos, saiu de 22 pontos para 31. Não foi isso? Em 3 jogos. Ganhou do Paysandu, do Criciúma e do ABC. Aliás, um jogo muito legal, a torcida do ABC é amiga da torcida do Ceará, assistiram o jogo junto, né? Foi uma festa, né? O ABC, mesmo caindo pelas tabelas, fez a festa lá da torcida do Ceará, amigos, aquela coisa toda. Não existe rivalidade entre as torcidas de ABC e Ceará. E vamos falar também do Fortaleza. Fortaleza que acabou de anunciar o desligamento de um jogador que foi revelação nas categorias de base, né? E promovido, Graziani, há menos de 30 dias para o time profissional. Há menos de 30 dias, quando terminou o prazo de inscrições, que o Fortaleza não conseguiu trazer o Léo Gamalho, nem deu certo a investida no Nando, lá do ABC, anunciou o Luiz Henrique como um cara que ia complementar o ataque do Fortaleza. Ele tinha acabado de ser campeão cearense sub-20. É um jogador, inclusive, um bom jogador. Eu conheço um pouco dele, vi alguns jogos dele de base. Só que aí menos de 30 dias, porque esse foi dia 14 de julho, hoje acho que dá mais ou menos 25 dias, o jogador foi negociado com o Corinthians, não faz mais parte do elenco do Fortaleza. Negociado naquela base, né? O Fortaleza não recebe nenhum dinheiro, mas fica com 1/3, mais ou menos, 35% do valor dos direitos econômicos do jogador, mas os direitos federativos foram para o Corinthians. E se o Corinthians teve interesse no jogador, é evidente que ele é bom, né? Sim, é bom jogador. Né? Ele é ofensivo. Eu até conversei com o Frasson, ele esteve em Maranguape acompanhando um jogo de base lá, e eu estava lá, conversei com o Frasson sobre o assunto. E ele tinha até me dito, olha, o Luiz Henrique é um bom jogador, mas que precisa ser lapidado. O Frasson ainda não enxergava o Luiz Henrique como aquele jogador que pudesse chegar e resolver a parada. E olha que o Frasson é o técnico do time que vai disputar Fares Lopes. Não é o técnico do time da Série C. Ele tinha sido promovido para a Série C. Então é claro que, por ser um jogador jovem, por não ter tanta experiência assim, precisa, é claro, corrigir algumas falhas. Mas eu acho ele perigoso, um cara veloz, não é aquele jogador de área, mas é um cara perigoso com a bola no pé, é um cara que tem faro de gol, e se o Corinthians se interessou, obviamente que tem alguma coisa para mostrar, mesmo que não finalizado ainda, obviamente, mas eu acho que para o Fortaleza pode ser positivo por um lado e negativo por outro. Positivo porque tem uma porcentagem em cima, o Fortaleza vai ficar com 35% dos direitos federativos. Mas não utiliza o jogador. Mas não usa o jogador. Pois é, aí que tá. E outra coisa, a assessoria de imprensa divulgou, Graziani, que ele não quis renovar, que ele não conseguiu, não chegou num acordo, enfim. Ou seja, o jogador foi procurado para renovar e disse não para o Fortaleza. Não quero, vou para o Corinthians. E quando é que acabava o contrato? Acabava agora no fim do ano, em 2017. Entendi. Acho que é dezembro, né? Falaram que até o fim de 2017. Mesmo assim, o Fortaleza então conseguiu ficar com 35% do passe do Segundo jogador. a assessoria de imprensa, o Fortaleza fez uma parceria com o Corinthians e se ele for vendido, 35% dos direitos federativos são do Fortaleza. Entendi, porque ele poderia sair do nada no final do ano, né? Mas não adianta. Jogador de futebol, a gente sempre fala, em qualquer nível, categoria de base, categoria jogador recém-promovido, jogador que está estável ou jogador que é veterano, nenhum jogador atua onde não quer. O Neymar é a maior prova disso, né? Recente. Sim.
Ele não quis ficar no Barcelona, foi embora. Então, nenhum jogador, você, torcedor, não se engane, nenhum jogador joga onde não quer. Se o jogador estiver insatisfeito, ele faz qualquer coisa para ir embora, não é? Qualquer coisa para ir embora. O Neymar, inclusive, foi falar... Arruma confusão, então não arruma confusão, é direto. Todos os subterfúgios... Fala aí, Neymar, você viu a desculpa de Jacu que o Neymar utilizou? O quê? Falando que depois ele gravou um vídeo, né? Falou que mais uma vez ele teve que contrariar o interesse dos... Obviamente todo mundo queria que ele fosse, a transferência era boa financeiramente, era bom para ele na questão de carreira também. Ele foi dizer que tinha contrariado o interesse. Pelo amor de Deus, todo mundo sabia que ele tinha esse interesse de transferência. E é isso que você está dizendo, o jogador vai para onde ele... É ele que tem que determinar para quem vai a carreira dele. Mesmo estando sob contrato, qualquer jogador consegue liberação de clube. É muito difícil que um jogador fique atuando onde não quer. Evidentemente que isso é muito complicado, porque o jogador também não é escravo. Ele tem as multas e isso, inclusive, é negociado. Nenhuma multa, com exceção de cláusulas muito graves, como aconteceu no caso do Barcelona. Quer dizer, o Neymar não poderia simplesmente sair. Teria que ter algum interessado. Mas tendo algum interessado, ele querendo sair, ele saiu como qualquer jogador faz. O Felipe Coutinho, por exemplo, tem agora uma proposta gigantesca do Barcelona para ir para a Espanha, sair do Liverpool, e é isso. Ei, tem um mimo aqui para você de comentário. Posso ler? Pode. O Aristides Francisco está dizendo que o Graziano enriquece a mídia esportiva cearense. Você enriquece a mídia esportiva cearense. Obrigado. Quem é que está falando isso? É o Aristides Francisco. Aristides Francisco, muito obrigado pela sua gentileza, agradeço muito. Já valeu a pena, já podemos encerrar aqui dessa forma. Então a gente vai falar, já falou do Fortaleza, vamos falar, aqui a gente fala do Fortaleza e do Ceará misturados, certo? Do Ferroviário também. E dependendo dos comentários pode mudar o tema. Pode mudar, a gente está aqui em constante evolução, O Ceará joga, quando é o próximo jogo do Ceará? CRB, sábado. Vai jogar sábado, né? Então, para esse jogo, até escrevi ontem no blog, o Blog Futebol do Povo, é a mesma marca aí, Blog Futebol do Povo. Eu estou fazendo assim, mas não está aparecendo nada, né? Mas está na nossa mesa aqui. É um jogo para bater recorde. O Ceará ainda não divulgou nenhuma parcial. Talvez faça isso hoje. Né? Tá prometido para hoje, ou 5 ou 6 da tarde e noite, né? 5 ou 6. Tá aqui, mas fez promoção, né, Graziani? 20, esse logo aí. R$20 o ingresso, o mais barato. Eu acho um preço muito justo. Tem gente que fala em 10,5. Eu acho que esse preço de 10,5 já 10,5 é meio eu acho barato, né? demais. Mas contra o Londrina foi isso, né? Foi, mas é porque era jogo de aniversário, era outra situação. Eu acho que R$20 é um bom preço, até porque a meia é R$10. Eu acho que é bem razoável. Agora, eu não gosto muito de me meter em preço, porque isso é muito relativo, cada praça, cada clube. Agora, o que eu sempre falo é que o Ceará e o Fortaleza não conhecem o seu público ainda direito, por incrível que pareça. Porque tem a soma do sócio torcedor, ou do torcedor oficial, tem jogo que o time está muito bem, aí não tem promoção, tem jogo que o time está mal e tem promoção, eles fazem uma grande mistura. O que eu tenho concordado e muito com a diretoria do Ceará, nesse momento, é com fazer preços diferentes para jogos diferentes. Sim, claro. Não entra na minha cabeça como negócio que uma partida de futebol que muda sempre o adversário, os interesses, a colocação, tenha exatamente o mesmo preço sempre. Eu não vejo lógica comercial nenhuma nisso. Então, a diretoria do Ceará... Depende do apelo, né? Exatamente. Na Espanha é assim, o Real Madrid e o Barcelona, eles não têm o mesmo preço para todos os jogos. Mas lá não tem uma história, Graziani, que você pode comprar o carnê? Exatamente. Não pode, mas aí como é que fica isso? Não, eu estou falando assim, você tem o carnê que você paga mensal, que é muito mais barato. Era o que eu ia te perguntar, porque se for um preço, por exemplo, de ticket médio, o cara pode acabar saindo perdendo. Não. Porque eu realmente não sei como funciona. Não sai perdendo nunca. O cara vai comprar o carnê do Real Madrid para a temporada inteira, é bom preço, excelente. Mas eu estou falando, mas é que o Real Madrid nunca baixa muito o preço, mas ele varia. Tem jogo que é 60 euros, tem jogo que é 70, o preço mínimo, eu estou falando, tem jogo que é 90. Contra o Barcelona, por exemplo, jogos à venda, muitas vezes Real Madrid e Barcelona é 90, 100 euros, o que também para eles não é algo tão absurdo assim. Mas tem jogo contra o Alavés, por exemplo, que vai para 60, 65, depende do adversário. Sim, sim. Então, o Ceará entendeu que contra o CRB no sábado é um jogo que mistura interesse total do clube, porque o time está no G4 já 2 rodadas, e colocar um preço razoável, mais barato do que o padrão que é usado, 30 e 40. Sim. Agora está 20 e 10. O que o Ceará não pode fazer é colocar todo o jogo isso, porque aí ele destrói o próprio programa de torcedor oficial. Porque aí o cara vai deixar de ser torcedor oficial, porque ele sabe, todo jogo vai ser 20 ou 10, eu não preciso pagar. Porque as pessoas continuam fazendo sócio torcedor oficial, pensando só no preço do ingresso. Quando há
um monte de benefícios. E também na questão do resultado, né, Graziani? O torcedor aqui tem uma mania de achar que se o clube tá... Ele acha que pune, tirando, não vou pagar mais sócio agora. Exatamente. E não é essa a ideia, porque o sócio-torcedor, se por um lado ele ajuda o clube, pelo outro ele ajuda o bolso do cara que vai assistir. Porque tem torcedor que sabe que o time estando mal ou bem, ele vai pro estádio. Ele tira o sócio, que ele acha que pune, mas ele vai lá e compra ingresso e assiste. Não, e fora isso, ou seja, não tem diferença nenhuma. Tem um monte de gente que é sócio-torcedor, torcedor oficial, e não sabe os benefícios. Tem benefício em supermercado, tem benefício em faculdade, em academia, em restaurante. Às vezes o cara faz uma faculdade, tem 20% de desconto na faculdade, esses 20% de desconto na faculdade já paga o sócio-torcedor que ele faz, a mensalidade. As pessoas continuam sem ter educação financeira, continuam sem entender exatamente um número de benefícios que existe. Tá chegando umas perguntas aqui sobre o Ceará, mas sobre o futebol, né? Por exemplo, o Paulo Cordeiro, aliás, o Paulo Cordeiro tá falando do Arthur, perguntando, tá dizendo que a galera só pensa na multa do Arthur, mas que ele tem contrato até 2019. Eu nem sei quanto é a multa do Arthur. Olha, eu também não sei. O contrato, o contrato até 2019? Segundo o nosso web espectador, o Paulo Cordeiro, sim. Agora, o Jailton Vasconcelos estava perguntando aqui se o Pio deve permanecer na vaga do Cametá. Graziani, vamos entrar no embate agora aqui, eu e você. Olha... Se o Pio... Em relação ao Pio, eu acho que tem que ser na vaga do Cametá. Eu acho que não. Você acha que não, né? Eu acho que o Cametá tem que voltar. Eu não acho que o Pio faz nada de tão diferente do Cametá na direita, com um diferencial. O Pio, ele acaba não se entendendo tão bem com o Cafu, acho que o Cametá se entende melhor com o Cafu, tanto é que com o Thiago Cametá na direita, o Cafu conseguiu fazer boas partidas, e contra o Pio ele foi praticamente anulado, com o Pio no jogo passado. Eu acho que eles não se entendem bem, e o Cametá é aquele jogador que eu sempre digo aqui, se por um lado ele não é extraordinário, por outro, eu não acho que ele compromete tanto, não vejo esse comprometimento tanto do Cametá. É diferente, por exemplo, quando você coloca o Rafael Carioca na esquerda, que fica uma avenida defensiva, aí eu acho que já compromete, por isso que o Chamusca opta pelo Romário. E o Cametá, Graziani, tudo bem que a gente sabe que são aquela questão dos passos laterais, mas até para você for pegar os números do Cametá esse ano, até de questão de jogador que mais acerta passe e outras coisas, ele tem os melhores números. Sim, mas ele acerta que são passe meio do ilusórios, lado. tudo bem. Não. Mas eu acho que o Pio, ele é um jogador muito melhor aproveitado jogando na faixa de meio de campo, porque dali ele consegue arriscar, dificilmente ele vai arriscar chutando da lateral. E outra coisa, além disso, eu acho que o Pio ele é um jogador para você utilizar mais em um segundo tempo, como uma espécie de arma para que você tente mudar a cara do jogo, do que como titular, porque o Pio, até como volante, eu acho que ele marca mal. Para mim, o Pio tem um recurso importantíssimo que é o do chute. Mas para ficar como lateral, indo e voltando o tempo dele na direita, eu prefiro o Cametá. Então, eu discordo, eu prefiro o Pio. Acho que o Cametá é um jogador que produz muito pouco ofensivamente, que tem problemas defensivos, e escalaria o Pio sem dúvida nenhuma ali na lateral, até porque dá para fazer algo, dá para o Chamusca fazer um esquema que não deixe o Pio ficar necessariamente o tempo inteiro jogando, vai para lá, vai para cá, vai para cá, vai para lá. Eu acho que é possível, por exemplo, aproveitar o Pio na direita e fazer uma composição com o Raul ali pela direita quando o time estiver com a bola, porque acho que o Pio tem mais qualidade, pode agregar mais ao futebol do que o Cametá. Respeito, evidentemente, mas nesse Romário, momento... inclusive, conseguiu fazer o que você falou com o Lelê, né? Eu acho que eles se entenderam até de maneira ok no jogo passado. Agora, como existe Romário, como o Pedro Quem está fora, aí é que a gente vai saber se o Chamusca, pode ser que o Chamusca coloque o Pio no meio campo e não faça voltar o Ricardinho. Será que o Lima dá certo ao lado do Ricardinho no meio campo? Pergunta o Bruno Teófilo Angélica. Um abraço aí. Eles já jogaram no fim do jogo passado juntos, né? Eu acho que nada é impossível. Não é impossível nenhum jogador jogar com o outro. Assim, talvez seja impossível um centroavante jogar... Tipo o Elton e o Arthur no mesmo time, mas mesmo assim não é. Porque o Arthur fez um gol, inclusive, nessa Série B, jogando do lado do Elton, né? Contra o Paysandu, não foi assim? O Elton que deu o passe, fez a jogada pro Arthur fazer o gol. Sim, né? sim. Mesmo assim, dois centroavantes, acho que não é impossível, não. Agora, tenho a impressão que pode ser que o Chamusca coloque o Pio no meio campo ao invés do Ricardinho no lugar do Pedro Quem. Mas entendo que o Lima é um jogador que nesse momento ainda ele falou ontem está intocável, porque é um jogador que segura a bola. Raramente, o Ceará não tinha um jogador como o Lima, né? Ele falou ontem em coletiva, Graziani Chamusca, que para a vaga do Pedro Quem tem mais chances o Pio e o Richardson. Ou seja, eu acho que ele está pensando em utilizar... Eu acho que ele está pensando em voltar o Pio para utilizar no meio do campo e voltar com o Cametá na direita. Né? Em relação a essa pergunta do Lima, no jogo passado, o Lima já jogou um tempinho junto com o Ricardinho, sendo que o Lima foi deslocado para fazer a função do Lelê na esquerda e o Ricardinho ficou como um cara do meio. Eu queria ver o Ricardinho ao lado do Lima, ocupando a faixa do meio campo, não o Lima deslocado para a esquerda. Porque eu acho que o que o Lima tem de movimentação...
o Ricardinho tem de complementar na questão do toque de bola. Eu acho que a saída da bola do pé do Ricardinho, ela sai com mais qualidade. O Lima, ele dá muita Mas movimentação. isso não vai Ricardinho... acontecer, então, né? Pelo que o Chamusca falou. Não, eu acho que não. Eu acho que não vai acontecer. O Raul vai ser mantido, né? E aí o Pedro Quem não pode jogar. Não pode jogar. Aí vai jogar quem? Ele deve jogar com o Richardson ou com o Pio no lugar do Pedro Quem. Certo. E aí, Lima... E aí ficaria Lima... Eu E acho os que ele três mantém atacantes. Lelê, eu acho que ele mantém Cafu e eu acho que ele mantém Alto. Pois é. Acho que é mais ou menos Tá isso. dando certo, né? A pergunta do Ares. Foi o cara que falou que você é olha aqui. relevante para a mídia cearense. quer dizer. Gostaria que comentasse o seguinte, os 4 primeiros do primeiro turno da Série B serão os 4 no final. Olha, já aconteceram 29 acessos, eu estava até vendo hoje no site Senhor Gol, e eles fizeram um levantamento que 29 times terminaram nessa Série B de pontos corridos no G4 no primeiro turno, depois subiram, tiveram acesso. O Ceará, por exemplo, ano passado saiu dessa estatística, porque ficou muito bem colocado com 35 pontos no primeiro turno e depois não conseguiu fazer nada no segundo turno, né? O Ceará não subiu, Sim. né? A Agora... gente estava até vendo, quer dizer, o Ceará parece que no segundo turno do ano passado fez 19 pontos um só, absurdo. o que foi uma coisa mínima. Não, mínima. Para onde, É coisa de ele ano rebaixado. passado fez 34 no 35, primeiro, 35 no primeiro turno. 35. Então, assim, fez até menos agora, né? Foi uma campanha muito, muito boa que o Ceará fez no ano passado no primeiro turno. Exatamente. E a queda foi muito brusca. Né? Bom, o Guarani e o Juventude, que lideraram durante boa parte do campeonato, estão fora. Aliás, se a gente puder mostrar a classificação da Série B, é interessante. A hora que o pessoal puder nos mostrar aí, já coloca aí na tela que a gente... Olha aí, ó. Mal falou. Vamos lá. Hoje os 4 primeiros, América, Internacional, Vila Nova e Ceará. Quero só dizer uma coisa para você. Se terminasse hoje, eu sei que você não gosta dessa expressão, mas se terminasse hoje, estava quase 100% o meu palpite no caderno de esportes do Guia da Série B, tá? Foi qual? Eu coloquei América, Inter, Ceará e o quarto eu não lembro, mas não era o Vila Nova. Eu não lembro quem eu coloquei, mas dos 4, 3 estavam ali, Grazi. 3 estão ali, diga-se de passagem. O Ceará tem a 4ª melhor defesa do campeonato, com 17 gols, e o 6º melhor ataque, com 24 gols. É um time que está bem equilibrado nesse momento e essa estatística melhorou muito por causa dessas 3 vitórias. Porque o Marcelo Chamusca começou bem, no meu entendimento, depois o time foi mal em 2 jogos, quando conseguiu 1 ponto só, incluindo aí a derrota para o Goiás, que foi uma derrota extremamente injusta, até do ponto de vista legal, porque teve o gol do Goiás foi totalmente impedimento, o time perdeu uma série de gols, mas essa Série B os times são muito parecidos. O próprio Internacional, que tem só 2 pontos a mais do que o Ceará, tem jogado um futebol mediano, e olhe lá, né? Então, e o Ceará, fora de casa, está muito bem. Impressionante como a campanha do Ceará... Me chama a atenção são essas quedas aí do Juventude. Juventude e Guarani, que estavam em primeiro e segundo durante um tempão, já o Guarani começou a cair depois né? da derrota para o Ceará, depois do Foi empate. isso. Coincidentemente ou não, aconteceu isso. E o América perdeu o último jogo, né, dele, mas continua na liderança. Vamos lá para baixo, para ver. O Londrina ontem que perdeu teria chegado na 5ª colocação. E na zona de rebaixamento, nós temos aí o Goiás, que está lá em 14º, o Goiás dispensou o Léo Gamalho. O Fortaleza não conseguiu contratar e aí o Goiás dispensou o Léo Gamalho. Pois é, cara, foi uma coisa... Não dá para entender. Caiu naquilo que você mesmo falou. O jogador não queria. Ele não queria queria, cá, exatamente. No final e acabou a história. Na zona de rebaixamento, Figueirense, Luverdense, ABC e o Náutico, por incrível que pareça, está reagindo, mas ainda são 9 pontos, né? É muita coisa, Grazinho, mas para quem passou, nós estamos na rodada número 19, vai para a 20ª, não é isso? Para quem passou, Grazinho, mais de 13, 14 rodadas com menos de 2 dígitos na pontuação, eu já acho muita coisa. Eu acho que o torcedor do Náutico, quando ele tabela hoje, ele começa a ter um pouco de esperança quando ele vê que ele falta 2 pontos para deixar pelo menos a lanterna. Isso já dá uma certa esperança para a equipe do Náutico. E o Santa Cruz, que está com o Givanildo está fazendo uma campanha péssima no Santa Cruz. Você tinha até destacado isso, né? Ele, quando chegou lá, o time entrou no G4 rapidamente, depois despencou total. Aliás, é aquela história, Grazinho, você acha que o Givanildo é um técnico ultrapassado? Muita gente fala isso. Eu não acredito nesse conceito de ultrapassado, não. Eu acredito num ano infeliz do Givanildo, em que ele não está conseguindo fazer nada com os times. No Ceará ele foi péssimo e no Santa Cruz tem sido péssimo também. Quando a gente puder mostrar a classificação da Série C, também é legal. Enquanto isso, eu leio uma pancada de perguntas que chegam aqui. O Miguel Luiz está dizendo para a gente que não foi contra o Paysandu, que o Elton deu passe foi contra quem? Contra o Guarani, que eles jogaram junto. Como é o nome do rapaz? Miguel Luiz. Miguel Luiz, muito obrigado. Aliás, quando a gente é corrigido aqui,
é sensacional, principalmente dessa forma gentil que os nossos web espectadores... O Giovanni Ferreira faz a mesma correção. Maravilha, foi contra o Guarani, exatamente. Foi o gol, foi o gol que foi 1-1, né, o jogo. Aliás, o Arthur sempre faz gol importante. É verdade. O Arthur, ele fez gol contra o Brasil, foi 3-2, ou seja, ele fez um gol lá que foi fundamental. Ele fez o gol da vitória contra o ABC. Sim. Fez o gol da vitória de um jogo contra o Paysandu, que foi 2-1. E fez o gol contra o ABC que eu falei, aí depois ele fez contra o Guarani, o do empate. Ou seja, o Arthur, ele não é o cara que chega assim, tá 4-0... ele tá vai 3-0, ele vai lá e faz o quarto gol. Não, ele só faz gol que o Ceará ou empata ou ganha por um gol de diferença. Ó, o Marcílio Maciel tá dizendo que a gente falou tudo sobre o Leme e o Ricardinho, que um complementa o outro. O Carlos Feijó está perguntando se a gente acha, Grazinho, que o Cafu na esquerda... O que a gente acha do Cafu na esquerda? Você adora o Cafu. Calma. Não, você adora o Cafu. Peraí. Não, o que a gente acha do Cafu na esquerda? Nos bastidores você falou... Não disse essa palavra jamais. Você falou, o Pio atrapalha o talentosíssimo Cafu. Eu acho que ele... Eu não usei a palavra talentosíssimo em momento nenhum. Você falou. Mas olha lá, vamos lá. Você disse que o Cafu é o melhor jogador da história do Ceará. Você está colocando palavras na minha boca, Grazinho. Você não falou. Você só falou que o Pio atrapalhou no jogo o Cafu. Passado, eu acho que ele acabou atrapalhando. O que eu achei uma coisa louca. Não, eu acho que atrapalhou, porque o Cafu ficava, a faixa, o Pio, ele avançava tanto, que eu acho que o Pio é um jogador Filma ofensivo. só o Breno falando sobre isso aí, velho. O Pio é um jogador ofensivo, Grazinho, que eu acho que ele avançava tanto que às vezes ele tirava o espaço, o Cafu ficava sem saber o que fazer. Coitado o Cafu do não ia Cafu. por dentro, o Cafu não sabia se ia por fora. Não é uma questão de... É porque o Pio, pela ofensividade que ele tem, pela ânsia que ele tem de chutar, porque ele adora chutar no gol de qualquer lugar. Ainda bem, né? Ele adora chutar no gol. Tudo bem, mas o cara não pode achar que pode chutar antes da linha do meio campo, da lateral, da linha de fundo. Da linha de fundo, ele chuta de qualquer maneira. Ele não chuta nada disso, não. E aí, por conta disso, eu acho que o Cafu ficava até sem saber para onde ir, para um lado ou para o outro. Ele não dialogou tão bem com o Pio. Mas foi o primeiro jogo, né? Eles podem melhorar. Não, tudo bem, pode, mas eu acho que não foi também. Eu não vou ficar cornetando aqui o Chamusca, porque eu sou suspeito porque eu gosto muito do trabalho do Chamusca já faz tempo. Acho que a prova está aí. A torcida do Ceará que tinha rejeição em relação ao Chamusca, que tinha um monte de torcedor. Tem muito torcedor aí que não queria que o Chamusca treinasse o time porque o Chamusca era do Fortaleza. Que grande besteira. Eu não vou nem comentar isso aí. Os caras tinham rejeição. Aí eles vão no estádio ou vêm para o jogo pela televisão e falam, pô, esse time está acertado. Esse time tem um desenho tático aí, né? Ou o técnico realmente é um técnico que gosta da bola, que mesmo fora de casa joga agredindo o adversário, porque é isso que o Ceará tem feito. Não à toa tem quase 60% de aproveitamento de pontos fora de casa. O que eu acho mais bacana que o Chamusca faz, Grazinho, é a marcação alta. Ele marca a saída do adversário. Você vê que os times que enfrentam o Ceará têm dificuldade até para sair do campo de defesa. Eu gostaria de ver isso o Pio, é muito importante. Eu gostaria de ver o Pio como titular e o Cametá não. É a minha visão. O torcedor aí pode, inclusive, mandar aí. Já teve gente que falou aqui que o Pio só sabe chutar, mas teve gente que disse que o Cametá só leva a bola nas costas e que é melhor o Pio. A galera tá aqui... Esse negócio de bola nas costas é um negócio perigoso. Dando opinião aqui. É o seguinte... Vamos falar um pouquinho do Fortaleza? Porque... Deixa eu só complementar. O Carlos já perguntou o que a gente acha do Cafu na esquerda, o Arthur de centroavante e o Lele na direita. Eu acho que não precisa fazer essa inversão. Não precisa não. Talvez colocar o Arthur pelos números no lugar do Elton. Mas agora hoje eu acho que o Chamusca também não vai tirar o Elton. E o Araújo Wellington, que acha que o time ideal do Ceará é o que vem jogando e que ele acredita que o Arthur merece uma chance de começar. Que ele merece uma chance, ele merece pelos números dele, né? O Arthur, artilheiro da competição, como você falou, os 4 gols que ele fez. Da competição pelo Ceará. Pelo Ceará, perdão. E 4 gols importantíssimos, e jogando menos minutos do que 4 partidas. E 4 gols fora de casa. Exatamente. O Arthur tem 269 minutos jogados na Série B, distribuídos em 9 partidas. E ele faz um gol a cada 67 minutos. O menino tá demais. Agora, ele também é um cara muito tranquilo, não cobra titularidade, deixa tudo na mão do Chamusca. E é isso mesmo. Eu acho, sinceramente, que ele tá na dele. Agora, eu entendo também que ele deveria ser titular. Acho que ele deveria ser titular. Mas, antes da gente passar para o Fortaleza, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que a vinda do CRB para cá sem o Zé do Gol é melhor para o Ceará ou não faz diferença? Acho que é melhor. Eu também acho, porque... Porque o Zé Carlos é artilheiro, Ele né? é sempre perigoso, né? O Neto Baiano também não vem? Eu não tenho certeza, para falar a verdade, mas eu ouvi realmente falar que 2 principais jogadores de ataque do CRB não viriam. O Zé não veio por conta daquela cena ridícula. Que ele viu, né? Que cena dantesca, né, dantesca, vergonhosa, constrangedora. A gente teve que divulgar, né? Porque claro. ex-jogadores do Ceará e do Fortaleza não tem jeito. Falando em Fortaleza, quando a gente puder, vamos mostrar aí a classificação da Série C. O Fortaleza tem o melhor ataque da Série C, com 17 gols. E tem... O melhor ataque que eu digo é o melhor ataque da Série C toda, mas ele não é, ele é o melhor mandante do grupo A, o Fortaleza. Só que fora de casa, o Fortaleza tem jogado mal.
Muito mal. Ó, o Olha, Bruno Queiroz está ajudando, falando que realmente o Teto Baiano está suspenso. olha, tá vendo? Esses web espectadores são Muito bem bons, informados. são muito bons. Vocês são os muito melhores bons, do né? Brasil. Ó, CSA 24, Fortaleza 22, Sampaio Corrêa que vem crescendo. O Sampaio Corrêa nos últimos 8 jogos ganhou 5. E aí conseguiu se consolidar. E tá. Eu tenho a impressão que CSA, Fortaleza e Sampaio não perdem mais a classificação para um mata-mata. E você vê que esse G4 aí é um G4 de camisas de peso, né? Muito. Você Não sabe, tem? falando nisso, Bruno, tem vários times do grupo, desse grupo aí que tem médias melhores do que 18 times na Série B. O Fortaleza, o Remo passou o Fortaleza em média de público da Série C. E o Remo e o Fortaleza têm médias melhores do que 18 times da Série B. Só não é maior a média do que o Ceará e do que o Inter. Mas é porque são times de torcida, são Pois times é. tradicionais. Isso sabe, Gracinha, eu tinha curiosidade também de saber, pegando esse gancho que você falou aí do público, eu tinha curiosidade de saber de dados de audiência, porque eu tenho a impressão que o Esporte Interativo deu um tiro acertadíssimo. Não, tem. Quando fez a Série C, porque a maioria dos jogos transmitidos são jogos do Grupo A, que são de times tradicionais do Nordeste, que tem uma audiência grande, né? E para a Série B, é claro que eu não quero puxar sardinha, nada, eu respeito muito os times do outro grupo, São Bento, o Tupi, o Botafogo de Ribeirão, são times que têm o seu valor, a sua torcida, mas seria muito legal se a gente tivesse CSA, Fortaleza, Sampaio, Remo, ou Salgueiro e o Botafogo da Paraíba na Série B, Sim, né, ano que vem. Mas isso estatisticamente é quase impossível que aconteça, que os 4 times aí desse grupo levem vantagem. Parece que né? Jamais aconteceu no isso. retrospecto, os times do Grupo B geralmente levam vantagem, né? No retrospecto. Que são equipes. Agora, eu acho o seguinte, também é um pouco de vantagem, porque eles são menos expostos, Galecentes. Um time como o Fortaleza, por exemplo, tem isso também. todos os jogos do Fortaleza são televisionados e 500 milhões de ângulos. Não, mas isso não é de exposição, não, mas eu diria mais, em vez de exposição, pressão. Esses times, também, ao mesmo tempo que tem torcidas... Mas eu falo pro adversário, do ponto de vista do adversário. Por exemplo, você vai enfrentar, por exemplo, sei lá, se o CSA pega um São Bento, não tem uns 2, 3 jogos transmitidos de São Bento, não sabe quem é direito, você tem que mandar um cara lá para ver. E o Fortaleza está fazendo isso. O Fortaleza está enviando um cara do centro de inteligência que eles têm para assistir os jogos dos times do Grupo B em loco, porque não passam na televisão. A gente tem a classificação do Grupo B aí, vamos ver, tá logo embaixo, aí ó, o Grupo B. O Botafogo perdeu, teve uma modificaçãozinha, mas o equilíbrio nesse grupo está maior agora do que do Grupo A. Tem gol na Supercopa Quem fez? O Real Madrid tem 1-0 sobre o Manchester. Ah, mas já foi, esse gol faz tempo. Pois é, tá mandando aqui foi do Casemiro. O Gabriel Costa. Foi o Casemiro, obrigado. Ó, pensei que tinha sido outro gol. Olha lá. Tá muito equilibrado. Veja só, o Botafogo, que é o primeiro, tem só 3 pontos de vantagem sobre o sexto. É muito pouco ponto. É pouco ponto. Até o Botafogo, que está em primeiro há um tempão, pode de repente ficar fora do G4. Faltam 5 rodadas. Está morrendo de medo disso. Faltam 15 pontos ainda. 15 pontos ainda em disputa. Botafogo 21, São Bento 20. Hoje o adversário do Fortaleza seria o Tupi. Tá certo? Tupi de Minas Gerais. Ipiranga em quarto, aí tem Joinville, Tombense, Volta Redonda, Bragantino. Volta Redonda que eu não consigo nem dizer que me decepciona, porque pelas pesquisas que eu fiz antes era um time que ia brigar, porque está muito perto. Uma vitória ele já volta para brigar lá em cima. Aí então o Macaé, tem 12, o Macaé e o Mojimirim já não tem mais chance de chegar, porque estão jogando muito mal e estão muito abaixo dos outros. O Fortaleza não terá o Adenilson no próximo jogo, que é contra quem? Que é contra a equipe do... Esqueceu? Não, calma. Já tá... nossa, na ponta... Esqueceu. Qual é o próximo adversário do Fortaleza? Domingo contra o Cuiabá. Cuiabá. Não. É sim. É contra o Cuiabá. Ok. Quer conferir? Olha, vamos conferir. Mas olha lá. Fortaleza e Cuiabá, ó, 18 horas. Ah, tá, ok. Você achou que era quem? Não, eu tava aqui achando que já era o jogo do CSA, mas é Cuiabá. Você comeu demais, você tá... Não. Sem saber. Mas é isso aí, ó. Fortaleza e Cuiabá vão jogar no próximo domingo, 18 horas no Castelão. Obrigado aí, ó, pessoal. Super ágil. Vamos agradecer, né, mais uma vez? Claro. O Giovanni Ferreira da Silva está perguntando se a gente acredita que o psicológico dos anos anteriores pode afetar o Fortaleza no mata-mata. Eu acho que sim. Você sabe, é uma coisa Giovanni, Fala. Se discute todos os anos, todos os anos, sobre essa questão impressionante, psicológica. Eu lembro que antes de eu trabalhar quando você veste a camisa, ou de uma empresa, ou de um clube, você não veste apenas no presente, você carrega aquilo. Mas aí você pode até fingir você pode até fingir. Os jogadores atuais do Fortaleza podem até fingir que não dão bola para isso. A gente não tem culpa, a gente não estava aqui. Tá bom, mas você está
levando um escudo que é mais importante do que você. E o escudo tá há 8 anos na Série C. Se isso não influenciar, os caras não são de gelo. Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que influencia, claro, porque tem toda a história e eles sabem dessa história. Pressão enorme. E sabem que vão ser cobrados por isso. Mas eu acho que não devia ser tanto. Porque, por exemplo, eles têm, você tem razão, eles têm que psicologicamente, eles têm que se desvencilhar disso, mas acaba pegando. É aquela coisa, por exemplo, vamos pegar um cara como sei lá, o Boeck, por exemplo. Certo, Boeck. Que era um cara que eu acho que não tinha nunca jogado nem no Nordeste. Bom exemplo. Talvez o Boeck nunca nem assistiu um jogo do Fortaleza antes de jogar pelo Fortaleza. Não, também não exagera. Não, eu tô dando aqui, talvez, tô sendo, claro, eu tô aqui esticando a baladeira, como a gente fala aqui no Ceará. Talvez ele nunca tenha visto nenhum jogo do Fortaleza. Sabia que existe o time, obviamente conhece, sabe a tradição, mas talvez nunca acompanhou, não assistiu nem Série C, tô aqui supondo. Por que um cara desse, só por saber que o Fortaleza luta 8 anos para sair, tem que chegar aqui na hora do mata-mata, meu Deus do céu, eu tenho que tirar esse tabu? Não é um tabu dele. Ele chegou agora, é um tabu pro clube, claro. Ele tem que saber que ele vai ser cobrado por isso. Mas eu não acho que ele tem a obrigatoriedade de levar isso para dentro de campo com ele, porque ele não viu nada disso, teoricamente ele não viu nada disso, ele não acompanhou, não era uma região de futebol que ele talvez nem acompanhasse. Então, eu entendo que o escudo carrega aquilo, mas mais para a parte do torcedor por conta da cobrança. Mas eu não acho que deveria influenciar, e não sei também se influencia tanto assim, a cabeça do atleta em si. Depois do primeiro jogo, tudo bem, já tem acontecido um jogo, você sabe do que você precisa ou não. Mas para o primeiro jogo, eu acho que pelo menos não tinha que influenciar tanto assim, não. Não, eu concordo com você, mas eu acho que acaba influenciando, né? É porque a torcida tem uma presença muito grande, né, nessa situação. E todo mundo fala. É uma situação de cobrança. Os caras também ficam nas redes sociais. O jogador que fala que não fica em rede social, ele tá mentindo, pô. Ele lê jornal, ele vê internet, ele fica em rede social, ele acompanha, né, ele sabe a classificação. Também não dá para dizer que os caras são totalmente alienados. E tem aquela situação da equipe tá há muito tempo na Série C já. Posso interromper você para dar uma notícia que chega agora? Fortaleza, que já tinha feito 3 contratações para a Taça Fares Lopes, faz mais 2. Mais 2. O Gustavo, lateral direito, que a gente anunciou já ontem, né? Esse aqui, então, mais um só. O Thiago, que é atacante. Os atletas foram contratados para a disputa da Taça Fares Lopes. O Gustavo foi ontem anunciado, foi destaque do Ferroviário, lateral direito, um bom jogador a nível de Fares Lopes, acho que vai encaixar bem ali no Fortaleza. E o Thiago, ele foi destaque do São Raimundo na atual temporada e atuou no jogo contra o Fortaleza. O nome dele é Thiago Araújo da Silva, foi formado nas categorias de base do Castanhal. É o Fortaleza se reforçando para Fares Lopes, lembrando que o time estreia dia 30 contra o Iguatu no PV, e o Fortaleza precisa vencer a Taça Fares Lopes para não depender de ranking para a Copa do Brasil. Quem gosta de cálculo já fala que por ranking dificilmente o Fortaleza estará lá. Então tem que vencer a Taça Fares Lopes. Essa então é a 4ª contratação, já que o Gustavo tinha sido anunciado ontem, a 4ª contratação do Fortaleza é o atacante Thiago, que vem do São Raimundo especificamente para Fares Lopes. É muito importante para o Fortaleza vencer a Fares Lopes, né? E o Ceará vai disputar, inclusive acho que o Ceará vai disputar com um único objetivo, atrapalhar o Fortaleza. Mas ele já vinha disputando antes, com o Base. Não, hoje tudo bem, mas, pode ser que é um objetivo saudável até, porque claro, eu acho a Fares Lopes vai acabar tendo algum tipo de interesse, né? Sim. Vai ter algum tipo de interesse. O Fortaleza vai precisar ganhar, senão não estaria fazendo contratação específica para Fares Lopes. Exatamente. Né? E não teria deixado o Ceará está na competição, o Ceará vai fazer o quê? Vai tentar. O Ceará, obviamente, que não vai colocar os jogadores que estão jogando na Série B, né? A Tainá de Sampaio quer saber de você quem deve jogar no lugar do Adenilson. Então, eu acho que nesse momento, não ter o Adenilson é um reforço para o Fortaleza. Com todo o respeito que eu tenho ao jogador, que fez um ótimo campeonato cearense, não foi contratado à toa. Achei que foi muito boa a contratação do Fortaleza, mas ele é uma decepção para mim, tecnicamente. Acho que ele não está jogando bem. Eu não consigo ver como decepção, porque ainda eu não? acho que... Por quê? Eu vou te falar. Você é muito condescendente, hein? Não é isso. Não, é porque o Adenilson, Graziani, é aquela história. É o jogador que você tira de um time como o Guarani, que é um time pequeno, que é um time sem tanta expressão, e que você espera que o jogador pelo menos repita o que fez no Guarani. Eu acho que se a gente comparar, se a gente for botar aqui numa balança, a importância do Adenilson no Guarani, ela é diferente da importância do Adenilson no Fortaleza. Ele jogava com jogadores de um nível no Guarani, joga com jogadores de outro nível no Fortaleza, e competições diferentes também. Talvez se a gente fosse aplicar exatamente o Guarani de Juazeiro na Série C hoje, com aquele mesmo time jogando, o Adenilson desempenhasse algo parecido com o que está fazendo no Fortaleza. A competição tem outro nível. Ele teria me decepcionado se ele não tivesse feito nada de aproveitável. E eu acho que nas primeiras partidas ele foi bem, depois teve uma queda, foi para o banco de reservas, voltou, conseguiu fazer uma partida boa, outra ruim, uma boa, outra ruim. E eu acho que essa oscilação
ela é normal. Ele não chega a me decepcionar. Só não me surpreendeu quanto eu achava que ia surpreender. Eu imaginava que o Adenilson na Série C, ele ia ser talvez o jogador de destaque do Fortaleza. Seria aquele cara que você diz, poxa, apostou numa coisa e acabou dando certo. Não é esse jogador, mas ele não chega a me decepcionar, não. Pois é, mas assim, eu me decepcionei porque acho que ele fez um ótimo campeonato cearense. Tá? 2-0 pro Real Madrid? Isco. Se o Adenilson mantivesse o que ele fez no campeonato cearense, eu acho que ele seria um grande reforço pro Fortaleza. Mas é outro nível, Graziano. Eu sei que é outro nível, mas o jogador, por exemplo, errar passe, ou então errar lançamento, ter mais dinamismo, isso aí não depende do adversário, depende dele. Eu acho que ele está talvez tímido, talvez tenha sentido a pressão, não sei. Isso aí é uma coisa que só pode... Agora, pode se recuperar, de repente ficar fora um jogo, volta, treina mais, tem conversas, vira o fio. Isso é o tipo da coisa que pode acontecer. O que tem Oi, fala. Uma sugestão para esses 2 minutos finais da gente, falar da Copa do Nordeste, né? Que foi definido, né? Ah, é verdade. Até que Copa do Nordeste, o Náutico, que falou que não ia participar, acabou voltando atrás. Vai entrar na vaga do Santa Cruz e o Santa Cruz acaba pegando a vaga do Sport para a fase de grupos direto e o Náutico, a vaga tinha que ficar em Pernambuco mesmo, ficou com o Náutico para a pré-Copa do Nordeste. Acabou com a investida do Mauro Carmelo, né? O Mauro Carmelo queria, porque queria, se pudesse, colocar o Fortaleza, o que seria um negócio completamente sem cabimento, porque a vaga é do Estado. Né? Se o Sport sai, é a mesma coisa aqui. Vamos supor que o Ceará desista. Ano passado de Clinic, quando anunciou que desistir. Quando disseram que foi aquela história, tem que ser outro time cearense, não podia ser outro e tal. Claro. Todo mundo sabia que tinha que ser. Esse ano também tinha que ser geográfica a vaga. De Pernambuco. Não é aleatória, é geográfica. Né? Então, é isso aí. O Náutico vai ficar com essa vaga na pré-Copa do Nordeste. Você vê com bons olhos esse pré-Nordestão, Grezinho? Eu gosto, eu acho legal. Eu acho interessante. Eu só achei lamentável o Sport ter saído. O Sport foi extremamente egoísta, o Sport não pensou na região e... Eu acho que o Sport fez aquela coisa que a gente chama de pegar corda. Achei lamentável. Alguém chegou, buzinou alguma coisa no ouvido do mas Sport, algum interesse, com certeza, aos aí, poucos isso vai se desenhando. Certo. A gente pode falar até. Amanhã a gente volta às 4h20, aqui agradecemos aí a participação. Hoje foi muito legal, a gente contou com a ajuda... O pessoal faz o programa junto com a gente, né, Breno? É verdade. Eu só tenho que confessar que eu fiquei um pouco perdido hoje nesse jogo de câmeras. Mas eu achei bacana também. A galera participou, saiu bem. A galera mandou mensagem, interagiu e corrigiu a gente quando a gente errou aqui, ou quando deu branco. Um grande abraço a todos. Amanhã a gente volta. Curta a página do Facebook do Esporte Povo. Pode assistir os vídeos de todos os nossos programas. Estão sempre aí na íntegra. E amanhã voltaremos aqui com 2 ou 3 integrantes, sempre para dar todas as informações do futebol cearense, futebol do Nordeste. A gente agradece muito aí a audiência de todos. Tchau, Breno Rebouças. Até mais. Tchau, todo mundo aí. Valeu.